Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Sou Hamilton Silva, médium integrante do grupo Anjos de Luz. Esse é o grupo de estudos online do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Mantra do poder, amor e gratidão. Antes de dar início ao nosso estudo, quero convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. O mantra nos conecta com o Criador. Caso queira, feche os olhos e repita comigo. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão. Sinto muito. Eu me amo. Amo a todos. Sou grato. Estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Síntese do Ho Oponopono, elaborado pelo grupo Anjos de Luz. O Ho Oponopono é um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós, para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas. Decreto dos servidores de luz. Agora, vamos rezar juntos o decreto dos servidores de luz, pois cada um de nós é um servidor de luz de Deus, luz maior a nos guiar. Feche os olhos e me acompanhe. Decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz. Eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Grupo de estudo online de hoje. Capítulo 17. A fé transporta montanhas. Nosso objetivo é trazer reflexões, estudos, esclarecimentos e ensinamentos relacionados ao capítulo 17. A fé transporta montanhas. É importante semear a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no íntimo de cada ser, para recebê-la em solo fértil. Espera-se que o conteúdo possa contribuir para a necessária reforma íntima na busca da paz interior e do processo intelectual, moral e espiritual no estímulo de nossa centelha crística. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são consequências da fé e formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. Se não tiverdes fé, que esperanças tereis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração, é a base forte e durável. Mas, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces sólidos. Que seja mais forte a vossa fé do que as mazelas e as críticas dos incrédulos em nosso dia a dia. A fé, mãe da esperança e da caridade, tende, pois, a fé
com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que as acreditais nela. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingir. Crede e esperai sem murmurar. Os milagres menores ou maiores são obras da fé. A fé é humana e é divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no nosso íntimo. A princípio, em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam e se desenvolvam pela ação da sua vontade. O Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres o que pode o homem quando se tem fé. A vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter maravilhas. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhes o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo? Que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do Espiritismo e do magnetismo, são completamente compreensíveis. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica a sua faculdade à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem que se lança à realização de algum empreendimento triunfa se tem fé, porque se sente em si que pode e que há de chegar ao fim, com a certeza que a força que necessita virá. O homem de bem que crê em seu futuro celeste deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Confie na sua fé, na certeza da felicidade que o espera. A força necessária para operar milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Não há maus pensamentos, não há maus momentos que não se consiga vencer com a fé, sempre auxiliada pela esperança, pela caridade e pelo amor. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Sejamos misericordiosos com o próximo e conosco. Tenhamos boa vontade em nossas ações. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem, e se quisessem mesmo colocar a vontade a serviço dessa força divina, seríamos capazes de realizar o que até hoje chamamos de prodígios, que, no entanto, não passa de desenvolvimento das faculdades humanas. Fé robusta e fé vacilante. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas maravilhosas. No entanto, quem duvida de si não consegue fazer nada. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender as palavras que seguem da seguinte forma: as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, o desânimo, o negativismo, o pessimismo, entre outros problemas com que se deparam os homens, mesmo em momentos bons e agradáveis. Os preconceitos da rotina,
o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, a vaidade e as paixões orgulhosas do nosso dia a dia. São outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade e o progresso próprio. A fé robusta dá a perseverança, a boa vontade, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação. Os adversários se aproveitam das nossas fraquezas. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. A fé sincera, verdadeira, é sempre calma, é a paciência que sabe esperar. Tendo seu ponto de apoio na boa vontade, na inteligência e na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao objetivo esperado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a fé vacilante é estimulada, torna-se furiosa e julga suprir com a violência a força que lhe falta. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga com a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que é um simples instrumento da vontade divina. Nada podemos sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm sempre em nosso auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. O orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção, pelos prejuízos que lhe são infligidos ao longo do tempo. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial. Na ação magnética, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão formidável. Daí decorre que aquele que possui grande poder fluídico, com ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Tal motivo, porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tivesses fé. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. Nas primeiras, a fé inata já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam, estão com a educação feita. Nas segundas, as retardatárias, tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. A fé necessita de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é a que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela
pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, não, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se é dobrada. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Do ponto de vista religioso, a fé consiste, levada ao excesso, produz o fanatismo, assento no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado o que é verdadeiro na obscuridade, também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que estão com razão. Parábola da figueira. Quando saía de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ele encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira, que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá. Verá que com efeito acontece. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, na verdade, nada produzem de bom. Os oradores, medalhões, que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, que agradavam aos ouvidos sem revelar alguma profundidade. Quando examinados com atenção, nada de substancial para os corações e mente. Que proveito tiraram deles os que as escutaram? Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de serem úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas, todas as doutrinas carentes da base sólida são vazios de conteúdo e de mensagens que ativam nossa centelha crística. O que, na maioria das vezes, falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras dos nossos corações, a fé que transporta montanhas, muitas vezes as árvores cobertas de folhas, porém sem frutos. Por isso é que Jesus a condena à esterilidade. Virá o dia em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação
os recursos trazidos consigo serão tratados como a figueira que secou. Pensem bem no que nós fazemos no nosso dia a dia. Todos aqueles que têm meios de serem úteis não são. Nos tempos atuais de renovação social, cabe a nós uma missão especialíssima: sermos árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos nossos irmãos. Por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos, entre os pobres, entre os grandes e entre os pequenos, a fim de que em nenhum ponto falte apoio espiritual aos nossos irmãos. Todos nós somos chamados, mas nem todos aceitam de bom grado o chamamento. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos bons dão maus frutos, se recusam a utilizá-lo em benefício dos outros, sem nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são iguais à figueira estéril. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil para o médium. A semente que não germina, que não brota, que não cresce, que não frutifica, e dessa forma, se foi negligente com seus dons, vão se tornar presas fáceis para os espíritos malfazejos. Fé possui a ponto de transportar montanhas, ainda que pequena como um grão de mostarda. Ela, a fé, se desenvolve mediante o trabalho incessante na prática do bem. Não é algo que se adquire de uma hora para outra. Exige-se esforço, dedicação, boa vontade e perseverança. A fé não precisa ser grandiosa, algo fora do comum, basta que seja verdadeira. Se a sua semente for plantada em solo fértil, ela vai fecundar, vai se desenvolver e, ao exercitarmos cada vez mais no nosso dia a dia, aí sim será capaz de gerar bons frutos. À medida que exercitamos e percebemos a nossa fé despertar vívida, ela se fortalece e vai crescendo até que possa chegar ao ponto de transportar nossas montanhas dos dessabores vividos em nosso cotidiano. Contudo, cada semente cresce conforme a sua potência e características. Umas desenvolvem-se rapidamente e outras lentamente. Assim acontece com a nossa fé ainda latente. A fé sem obras é morta. O que precisamos da árvore são os frutos. As nossas ações devem produzir os bons frutos da fé. A fé realmente fecunda. A fé que comove as fibras do nosso coração. No Evangelho de Marcos, temos a história de certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a piorar. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangramento, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, concedendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher
que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhes disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e está curada deste mal. Não foi o fato de tocar as vestes de Jesus que ela foi curada, mas devido à sua fé, a fé viva. Aquela fé foi um ato de confiança em Deus e não na cura. Fé é um ato de confiança em Deus. Se a mulher tocasse a veste de Jesus sem fé, nada teria ocorrido. Da mesma forma, devemos tocar Jesus com nossa fé. Ela não esperou Jesus ir ao seu encontro. Ela foi ao encontro dele. Tocou-o em comunhão divina, na esperança da cura. A mulher se cura quando, pelos canais condutores da fé, liga-se à fonte amorosa de Jesus e alimentou-se da poderosa energia do Mestre Jesus, a irradiação fluídica. A vontade e a confiança no eu sou que está dentro de cada um de nós são poderosos fatores no desenvolvimento e na eliminação das nossas vicissitudes, vidas e baseadas na nossa fé. A fé traduz-se na confiança que se tem para realizar alguma coisa, na certeza de alcançar determinado fim. A fé é a lucidez que permite ver em pensamento a meta a alcançar e os meios para chegar até ela, impulsionando o caminhar com absoluta segurança. Quem tem fé age com calma, paciência, humildade, boa vontade e esperança, porque compreende o sentido das coisas, o sentido da caminhada de nossa vida. Ter fé em Deus é a confiança depositada no Criador, sendo instrumento da vontade divina. Levante a sua morada íntima em alicerces sólidos. Ame a Deus, sabendo por que o ama. Creia nas suas promessas, sabendo por que acredita nelas. Creia na esperança, sem desânimo. Tenha boa vontade consigo mesmo. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-te em busca da luz celeste, acima de nós mesmos. Crê e trabalhe, seja misericordioso, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desafortunados são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te angustie, o coração te atormente a sua alma, ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Uma mensagem do mestre Serafins Bey e Arcanjo Gabriel. Fé é transformação, paz e amor aos seres encarnados e desencarnados. Pratique a caridade, mantenham-se na retidão, concentre-se na luz e sejam fortes no bem. Concretizem em seus pensamentos o que desejam. Sejam firmes na luz para que ela volte a vocês. Eu sou luz, eu sou perfeição, Deus está em mim.
Se Deus está em mim, nada nem ninguém estarão contra mim. Mestre Serafins Bey, Arcanjo Gabriel. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos. Para esses, iluminado este o caminho, ao longo do qual podemos ler essas palavras que nos indicam o meio de chegarmos ao término da jornada. Tenhamos boa vontade para a caridade prática, para a caridade do coração, para a caridade com amor ao próximo, bem como para si mesmo. Nenhuma palavra, em uma palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres. É impossível amar realmente a Deus sem praticar a boa vontade, que é a base da caridade, da qual fez ele, nosso Senhor Jesus Cristo, a lei para todas as criaturas. Fé é um ato de confiança em Deus. Lembremos-nos que a fé, a caridade e a esperança formam nossa trindade inseparável. Perante a necessidade do estudo, da exemplificação do bem, do auxílio ao semelhante, da cooperação no lar e na luta contra as indicações de nossas inferioridades, recordemos sempre que a boa vontade será a luz a clarear o nosso caminho, conferindo-nos força e ânimo para prosseguir com o Senhor até a vitória final sobre nós mesmos. Não perca o seu tempo se defendendo, nem tentando provar nada a ninguém. Sua consciência é seu mestre e o seu guia. Só Deus sabe de suas intenções, de sua bondade e de seus defeitos. O que importa de verdade é o que você pensa e sabe de si mesmo. Afinal, tudo é entre você e Deus. Agradeço a Deus, ao Cristo, à equipe médica do Grande Coração de Astéria, representado pelo Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjo de Luz, e a todos vocês do Grupo Anjo de Luz. Grupo Anjo de Luz. Orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem. Obrigado a todos.